Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando, sou formado em meteorologia, atualmente cursando mestrado em computação aplicada pelo INPE. Falar um pouquinho sobre o método de Range-Kutta, explicar brevemente o que é o método e algumas aplicações dele na meteorologia. Então, assim, de uma maneira bem resumida e bem simples, esse método ele é um método numérico que ele é utilizado para resolver as famosas EDOs, ou seja, as equações diferenciais ordinárias. Esse método ele possui diversas ordens. Tem um método de Range-Kutta de primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem, assim sucessivamente. E atualmente a quarta ordem desse método ela é uma das mais utilizadas pela comunidade científica na obtenção de soluções aproximadas de valores de problemas de valor inicial. A primeira ordem desse método ela é nada mais do que o método de Euler. Então a gente pode dizer que esse método de Range-Kutta ele é um método de Euler aperfeiçoado. Ele nos dá aí uma melhor estimativa da derivada da função, ou seja, da inclinação da reta tangente num ponto. No método de Euler, a estimativa do valor do meu yn mais 1, ou seja, do meu y futuro, ele é dado utilizando o meu valor yn com a derivada no ponto xn, ou seja, o meu y futuro ele é calculado através do meu y do presente e da derivada do meu ponto x presente. Então, no método de Euler, a gente calcula o meu y futuro utilizando um ponto no presente. Já o método de Range-Kutta, ele utiliza mais pontos nesse meu intervalo. Aqui está a equação geral dele, seria então meu y futuro, vai ser igual ao meu y no presente, mais o meu h, que seria um passo, que multiplica a função inclinação, ou seja, minha função no ponto x e y. A ordem do método, ou seja, se é a primeira, segunda, terceira, quarta, n ordens, ela representa o número de pontos que são utilizados no meu subintervalo para determinar o valor da inclinação. Ou seja, quantos pontos eu vou utilizar para calcular a derivada no ponto. Ou seja, o método de Range-Kutta de segunda ordem utiliza a inclinação em 2 pontos, terceira ordem em 3 pontos, em quarta ordem 4 pontos, assim por diante. Bom, agora vamos lá. Esse método, por que falar sobre esse método de Range-Kutta? No meu caso, ele é utilizado em meteorologia? Sim, ele é utilizado e no caso, a utilização dele ela é extremamente importante. Por quê? Porque esse método ele é utilizado na resolução de EDOs dos modelos de previsão. Ou seja, então esse método está diretamente relacionado com a nossa famosa previsão do tempo, ou até mesmo para estudos. Um exemplo, para deixar isso um pouco mais claro, é que esse método ele é utilizado para resolver equações diferenciais ordinárias associadas a uma advecção de temperatura. Bom, mas o que é uma advecção de temperatura? Ou, primeiramente, o que é uma advecção? Para quem não sabe, então, uma advecção é um transporte de algo, digamos assim, o transporte de algo de uma região para outra região. Então, nesse caso, a advecção de temperatura, a gente vai ter um transporte de temperaturas relativamente mais frias ou quentes de um lugar para outro lugar.
Então, nessa figurinha aqui, a gente tem a América do Sul. As linhas em preto aqui, com os números 5.800, 5.825, elas indicam minha altura geopotencial do nível de 500 hectopascais. Ou seja, qual que é a altura do meu nível de pressão de 500 HPA. E as partes coloridas, né, pintadinho aqui, ele indica o tipo de advecção, ou seja, se essa é uma advecção fria, uma advecção quente. Então, vamos analisar um pouco essa figura. A gente percebe que na região essa região aqui da Argentina, a gente está tendo uma advecção fria aqui. Então, ou seja, está trazendo ar relativamente mais frio do que o ar que se encontrava na região. E na porção do oceano a gente está trazendo um ar relativamente mais quente para essa região. Então, só através dessa imagem a gente consegue perceber a presença de um sistema frontal. A gente tem um centro de baixa pressão aqui nessa região. E esse centro de baixa pressão está associado a uma frente fria e a uma frente quente. Então a gente consegue analisar esse sistema atuante aqui por meio de um campo de advecção e um meio de campo de altura geopotencial. E a gente conseguiu gerar esse campo não através, mas digamos assim, com a ajuda do método de Range-Kutta. Porque na meteorologia, tudo é regido por equações, porque a gente precisa representar a natureza através de equações para poder modelar, para poder trabalhar com isso. Só explicando um pouquinho agora, se alguém não souber o que seria essa altura geopotencial, essa figurinha simples aqui, ela é dividida em duas partes, né? A parte de cima e a parte de baixo, onde essa linha em preto aqui é a superfície, nas duas figuras, e a linha vermelha e a linha azul, as duas, elas são meu nível de 500 hectopascais. Nessa parte de cima, onde a linha está em vermelha, a gente tem uma advecção quente. Então, a gente está tendo uma incursão de ar mais quente nessa camada. O que acontece? O ar mais quente ele é mais instável. Ele vai expandir a minha camada. Então, numa advecção de ar quente, minha camada ela fica mais elevada, digamos assim. Minha altura minha nível de 500 hectopascais ele fica mais alto. A minha camada ela fica mais instável. Já numa advecção fria, aqui embaixo, a gente tem incursão de ar frio e a camada ela fica mais achatada. Então a gente tem uma camada mais estável. Bom, acho que de uma maneira bem resumida seria isso. Bom, além disso, o método de Range-Kutta ele é utilizado também nos modelos de previsão de tempo no suporte ao nowcasting. Mas o que seria esse nowcasting? Para quem não sabe, o nowcasting ele é uma previsão a curto ou a curtíssimo prazo. Ou seja, aquela previsão que a gente faz para 1 hora, 2 horas, 3 horas. Considerado curto ou curtíssimo tempo. E essa previsão ela é a que é a mais, digamos assim, que tem maior assertividade. Ela também é uma previsão que nos auxilia na melhor tomada de decisão. Usar como um exemplo a Defesa Civil. Através do nowcasting, a gente pode alertar a Defesa Civil que é a aproximação de um sistema que vai causar muita chuva em um curto período de tempo. E com isso a Defesa Civil pode tomar atitudes para tentar mitigar um pouco os danos causados por essa enxurrada,
para esse flash flood. Então, assim, na atualidade, assim, um dos focos da meteorologia é melhorar o nowcasting. Então, a gente utiliza, a gente não, são utilizados os métodos de Range-Kutta nos modelos de previsão em pró para melhorar o nowcasting, por exemplo, utilizando a assimilação de dados para calcular o campo da refletividade do radar. Bom, mas o que é a refletividade do radar? O radar meteorológico, assim como outros radares, ele emite um feixe de energia. Esse feixe, ao detectar uma barreira, detectar uma formação ali, ele retorna. Conforme a intensidade, a espessura desse objeto que ele detectou, ele retorna um valor em decibéis, um valor diferente, uma cor diferente. Então, esse estudo aqui de Sokol e Zarakov em 2012, eles mostram a importância da refletividade do radar, da estimativa da refletividade do radar para o nowcasting usando o método de Range-Kutta no meu modelo. E um exemplo mais prático agora, para a gente deixar isso bem claro, de como esse método acaba sendo extremamente útil para as questões meteorológicas, que a gente tem essa figura aqui na esquerda, uma imagem do modelo WRF, isso, ou seja, uma imagem de previsão. Do lado esquerdo a gente tem uma figura de previsão de refletividade do radar. Aqui ó, as cores, conforme a gente conversou. Essa legenda aqui à direita ela é dada em decibéis. Então, quanto mais quente a cor, mais em tons vermelhos, roxo, quer dizer que maior a quantidade de gelo a nuvem tem. E na direita aqui é uma imagem do observado. Essas duas figuras são para o mesmo horário e para o mesmo dia. Para o dia 8 de março de 2020, às 18 horas UTC. Então, a gente pode perceber que para um zoom dessa região aqui de São Paulo, como a minha previsão ela foi consideravelmente semelhante ao que ocorreu. Ele conseguiu pegar muito bem esse núcleo aqui ao norte de São Paulo, que nesse dia específico ele acabou gerando granizo, vento e chuva muito forte. Então foi possível prever ele com horas de antecedência. Essa rodada que ela ficou pronta na madrugada do dia 8, e a gente já conseguiu identificar que lá para a tarde do dia 8 a gente teria essa tendência aqui de tempestades. Claro, como é uma previsão, ele não vai pegar exatamente o lugar certo, mas ele consegue dar uma noção muito boa do tipo de tempestade que vai se formar. São tempestades unicelulares, multicelulares, tempestades isoladas, ou uma linha de estabilidade, uma área com tempestade convectiva, chuva muito grande, digamos assim, que nessa região aqui ó, em Minas Gerais aqui. E isso é muito importante também, porque no Brasil a gente sofre, né, com a pouca disponibilidade de dados meteorológicos, assim como a pouca cobertura de radares. Infelizmente a gente não tem radares para cobrir todo o território brasileiro, então essa ferramenta aqui ela é muito útil, ela nos ajuda bastante para tentar entender como as tempestades estão se organizando e se comportando em localidades que a gente não é possível observar as tempestades em tempo real. Então, basicamente é isso. Comentei brevemente aqui com você sobre o que é o método de Range-Kutta e aonde ele é utilizado na meteorologia. Ele tem diversas outras utilidades,
Mas esses dois exemplos aí eu acho que eles são muito práticos e eles mostram como esse método acaba de forma indireta trazendo um ganho muito alto para a sociedade em geral. Então seria isso.